Olá! Você sabia que os estados compostos, também chamados de estados complexos, são formas de estado que apresentam mais de um centro político? Pois bem, essa forma de estado é resultado da aglutinação de vários outros estados, onde a centralização do poder não é acentuada. A sua principal forma de manifestação é o estado federado. Cabe destacar que, apesar de a confederação ser sempre citada, veremos que, cientificamente, não é o termo mais adequado. Nesse sentido, o termo federação é sinônimo de união, aliança e cooperação. Ou seja, um Estado federado surge do pacto entre outros Estados, que geralmente serão chamados de Estado-membro, que decidem perder sua soberania em favor da União Federal. Há, portanto, o surgimento de um novo Estado. Geralmente, a formação deste Estado federado se dá pela Constituição, que instrumentaliza a criação da União a partir desse movimento político dos Estados-membros. Tenha em mente que uma das características do federalismo é que a União tem a intenção de ser perpétua, razão pela qual os Estados-membros não terão direito a sair do Estado. Ou seja, não há o direito de cessão. No Estado federado, da perspectiva da União, ocorre uma descentralização política, que é a distribuição de competências de editar normas entre os entes federados. Vale ressaltar que a origem histórica do federalismo remete às 13 colônias inglesas nos Estados Unidos da América. Era uma confederação que se reuniu, os Estados Confederados da Filadélfia, e decidiu abdicar da soberania e constituir um Estado. A representação inicial foi feita por embaixadores e sua manutenção se deu por meio dos senadores. Destaca-se que este movimento, de primeiro haver uma confederação para em seguida surgir a União, é chamado de movimento centrípeto, uma vez que a soberania sai dos extremos para se aglutinar no centro, a União. Retomando os conceitos, podemos entender que há um arranjo para a atribuição das competências de forma vertical, que vai centralizar mais ou menos conforme cada caso. Dessa forma, é possível afirmar que são necessários alguns requisitos para a formação do federalismo. 1. Liame normativo comum, geralmente realizado pelas constituições. 2. Autonomia. Os entes federados devem ter autonomia, que pode variar em graus. Essa autonomia está ligada à administração interna e à amplitude da possibilidade de fazer leis. Não se deve confundir com soberania, que só o Estado tem. 3. Manifestação da vontade dos entes federados. Devem manifestar favoravelmente a federação. Isso geralmente se dá com o Senado Federal, que é composto por representantes dos Estados-membros. 4. Auto-organização em constituições. Os Estados-membros também devem ter a possibilidade de organização própria, o que geralmente se dá por meio de constituições. Por outro lado, há características comuns para a manutenção da federação. Rigidez constitucional. Esse elemento traz a impossibilidade constitucional de alterações quanto ao sistema federal. Um órgão de controle concentrado de leis, que garanta que não haja interferências nas autonomias federativas. Além disso, as confederações surgem de um tratado entre cada Estado, e deste tratado não surge um Estado novo, não há uma soberania única. Por isso, não é uma forma de Estado, apesar de ser comum que alguns autores classifiquem as confederações como Estados complexos. Assim, os Estados permanecem cada um com sua soberania, independentes, e pactuam em prol de objetivos comuns, geralmente ligados à paz e a questões comerciais. E por se formar a partir de um tratado, a confederação há o direito de secessão. Historicamente, registra-se que as 13 colônias inglesas da América firmaram uma confederação, que logo em seguida se transformou em federação, assim como na Suíça e na Alemanha. Atualmente, a União Europeia pode ser considerada como um novo modelo de confederação, na qual há o compartilhamento de elementos que relativizam a soberania dos Estados por meio de um tratado, da moeda comum e de regras de entrada e saída mais flexíveis entre os cidadãos dos países membros.
Bons estudos!